Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Sua internet tá assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNnet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNnet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. Se o mundo continua mudando, nós também continuamos. Na Uninasal aprimoramos algo que é fundamental e não pode parar: o aprendizado. Agora, tudo é digital e em tempo real até voltarmos ao normal. E você conta com as melhores condições. A primeira, segunda e terceira mensalidades por R$ 99,00 cada e desconto de até 60% em todo o curso. Inscreva-se no Vestibular Online 2020.2 em uninasal.edu.br. Uninasal, o aprendizado não para. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548,00. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Olá, está no ar mais uma edição do Jornal Potiguar Notícias. Para hoje, teremos notícias, teremos entrevistas, teremos coluna Fé e Cidadania. Desde já, gostaríamos de ressaltar nossa alegria. Se sintam todos acolhidos e abraçados para a realização da programação da edição de hoje. Então, eu sou Andresa Tavares e com muita alegria represento aqui a bancada do Jornal PN hoje e gostaria de deixar aquele abraço fraterno para os meus amigos jornalistas Pinto Júnior e Cefas Carvalho, que se encontram nesse momento em atividades externas aí, garimpando reportagens e notícias para a gente manter sempre aquecido o nosso portal de jornalismo. Por falar em portal de jornalismo, fica aqui a sugestão para todas aquelas pessoas que desejam se manter atualizados com jornalismo de credibilidade. Acesse lá o nosso portal, o endereço para acessar o nosso portal é www.potiguarnoticias.com.br. Já a gente vai ler para vocês quais são as notícias que estão em destaque no nosso portal hoje. Antes disso, porém, eu gostaria de saudar aqui todos que nos acompanham por meio deste veículo de convergências, que é o Complexo de Comunicação Potiguar Notícias. Nós falamos nesse momento para milhares de pessoas que nos acompanham pela Web TV, a PNTV Web, a TV digital do portal Potiguar Notícias. Tem ainda quem nos acompanha por meio de rádio. Um abraço muito carinhoso para vocês que são aí, do campo auditivo e que prestigiam o nosso jornalismo a partir daquele radinho posicionado lá
no cantinho mais querido da casa, para poder prestigiar a notícia de credibilidade do Potiguar Notícias. Então, um abraço fraterno para todos que nos ouvem pela Rádio Rural FM 91.9, 105 FM, Ceará Mirim, FM Liberdade de Felipe Guerra, Macaíba FM 87.9 FM, FM Flores de Jaçanã, FM Executivo de Nísia Floresta, FM São Gonçalo de São Gonçalo do Amarante, FM Zona Norte, Liberdade FM, Asas da Esperança, Santa Rita FM, Rádio Seridó, Pontal FM, Princesa FM e Curimataú FM. Nossa imensa satisfação poder fazer jornalismo juntamente com todos vocês ouvintes que nos acompanham por meio da rádio. Hashtag I Love You Rádio. Vamos chamar agora, para cumprir a coluna Fé e Cidadania, o Padre Murilo Paiva, ele que todos os dias se faz presente aqui em nossa programação para deixar aquela mensagem de fé, sabedoria e inteligência existencial. Olá, Cefas Carvalho, estamos chegando, um dia abençoado, um dia bom para você, para todos que fazem o Potiguar Notícias. Que beleza, que maravilha, não obstante tantas dores, tantos sofrimentos, estamos nós de pé, firmes no batente. É Deus que realiza em vós tanto o querer como o fazer, conforme o seu desígnio benevolente. Fazei tudo sem reclamar ou murmurar, para que sejais livres da repreensão e ambiguidade, filhos de Deus sem defeito, no meio desta geração depravada e pervertida, na qual brilhais como os astros do universo. A linguagem de São Paulo, ela é muito cheia, ela é muito completa para nós. Ela ajuda a cada um de nós a caminhar, a ligar a fé e a vida, a ligar fé e cidadania, fé e política. Como é interessante. Então, ele vai dizer, trabalhai para a vossa salvação, sem temor e sem tremor. Mas como é importante a frase que vai completar o sentido desta: Deus que realiza em vós o querer e o fazer. Nós devemos fazer tudo, como dizia Rubem Alves, com prazer e com alegria, sem reclamar ou murmurar, para que tenhamos a liberdade, sejamos livres e possamos então estar livres, libertos de qualquer repreensão e de qualquer ambiguidade. E ele vai dizer, nós devemos brilhar como os astros do céu brilham no meio desta geração depravada e pervertida. Olha, São Paulo, como um grande pedagogo, como um grande filósofo, como um grande homem de Deus, estava vendo a opressão estabelecida, estava vendo o que muitas instituições faziam ali na Ásia Menor, estava vendo como o Império Romano maltratava o povo. E nós precisamos então, hoje, também ter uma pedagogia para fazer despertar a consciência libertária. São 16 milhões de brasileiros desempregados nesta hora. Você acha isso pouco? Você acha isso pequeno? É uma multidão de famintos, de doentes, de sedentos, de pessoas que estão aí à margem da vida. E o homem que tem fé, a mulher que tem fé, não pode ver isto como se fosse uma vontade de Deus. Chega desta compreensão, então, de um Deus que se satisfaz com a desgraça, com o sofrimento dos outros. De maneira nenhuma. São Paulo nos ajuda quando ele diz, então, trabalhai pela vossa salvação. Deus é o Senhor do querer, Deus é o Senhor do fazer, mas o sujeito da ação somos nós. Essa multidão de miseráveis, de doentes, de pobres, dominada. Esta multidão dominada por um fantoche, dominada por alguém que age em nome de outros, que nos oprimem, que faz aumentar o nosso sofrimento. Precisamos fazer despertar. Somente despertando a consciência de oprimidos, poderemos então
enfrentar, começar a enfrentar esta dureza, esta realidade. Por hoje é só. Grande abraço e até amanhã, se o bom Deus nos permitir. Obrigada, Padre Murilo. Um grande abraço para o senhor também. Mais uma vez, obrigada pelas palavras que nos fazem tão bem, não é? Que nos trazem uma carga filosófica tão importante para que a gente possa fazer reflexões e conduzir um cotidiano da melhor forma possível, do ponto de vista da inteligência emocional e existencial. Muito bem, vamos agora prosseguir com o jornalismo Potiguar Notícias, em que o primeiro bloco, além da coluna Fé e Cidadania, a gente também compartilha aqui com vocês as principais notícias que estão em destaques em nosso portal de jornalismo. Para início de conversa, vamos falar um pouco de notícias internacionais. Afinal de contas, desde ontem, terça-feira, dia 3 de novembro, que o mundo todo projeta sua energia emocional para tentar acompanhar o que está acontecendo nas eleições dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos devem ter votação recorde nas eleições do ano de 2020 e o presidente Bolsonaro faz questão de citar suspeita de fraude. Outra notícia de ordem local disponível no nosso portal é que Abdene confirma apoio à candidatura de Nilda, a prefeita de Parnamirim. Cantor Pedro Ruas fala da música Máquina do Tempo e próximos projetos. Irlia Paiva, candidata ao Corém do Rio Grande do Norte, fala sobre suas propostas. Falando em Corém, já a gente vai ter um entrevistado que também concorre às eleições. Comunidade do entorno do Cajueiro de Pirangi recebe 95 cestas básicas. Ezequiel comprova, em Nízia Floresta, adesão à reeleição de Daniel Marinho. Temos ainda notícias do campo da cultura. Yara Carvalho comenta: o isolamento aproximou pessoas que produzem literatura no país. Que mensagem bonita essa, não é? Bolsonaro volta a atacar a Dória por causa da vacina e o chama de autoritário. E uma notícia muito boa para quem curte a cultura, a arte potiguar. A potiguar Nandalim conquista a vaga no The Voice Brasil da próxima edição. Vamos ver o que nós temos mais aqui. Para a artista Marta Cortesão, as redes sociais se tornaram as janelas da cultura e da arte. É verdade, não é? Grandes janelas, grandes canais para a gente estar acessando arte e arte de extraordinária qualidade. Tem ainda aqui uma notícia da ordem da Secretaria Estadual de Turismo. Secretaria que desenvolve uma ação integrada com o campo da educação. Profissionais do campo do turismo, rede hoteleira ali, que compõem a faixa litorânea da cidade de Natal, concluem etapa de capacitação em língua espanhola, a partir de parceria estabelecida pela Secretaria Estadual de Turismo e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Então, e a notícia diz ainda que já está aberta a formação de uma terceira turma, portanto, para você aí, que trabalha com o segmento de turismo e que deseja expandir as suas capacidades e competências em relação à linguagem do espanhol, favor contactar com a Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Norte, porque está lá em processo de formação de novas turmas para o desenvolvimento desse tipo de atividade escolar. Muito bem. Notícias socializadas. Vamos agora convidar para compor aqui com a gente a tela do Jornal Potiguar Notícias o senhor Joel Maia, ele que é enfermeiro e concorre pela Chapa 1 à eleição do Corém, Rio Grande do Norte. Vamos chamá-lo. Seja bem-vindo, Joel Maia. Bom dia. Estão me escutando? Sim, estamos te ouvindo, estamos te vendo. Uma satisfação tê-lo aqui por meio do Zoom, da plataforma Zoom, na telinha do jornalismo Potiguar Notícias e também nas ondas do rádio, não é? Lembrando que a gente fala ao mesmo tempo para o áudio e para o visual também.
Joel, para nós é uma alegria recebê-lo aqui. Saúde, por favor, os nossos web espectadores e os nossos ouvintes que vão prestigiar aí a sua entrevista. Bom dia, ouvintes e telespectadores do jornal, do Potiguar Notícias. Meu nome é Joel, eu sou enfermeiro, estou candidato pela Chapa 1 nas eleições do Corém nesse ano de 2020, eleições que vão acontecer no próximo dia 8. E nós viemos aqui falar um pouquinho sobre as eleições do Corém, sobre as nossas propostas, e espero que a entrevista seja esclarecedora e seja boa para todos nós, para que a gente possa realmente avaliar corretamente, avaliar com sensibilidade as propostas que nós temos para os próximos 3 anos do Conselho. Ok. E agradecer, inclusive, a oportunidade, Andresa, por estar falando aqui com vocês. Seja bem-vindo sempre. Então, considerando que nem todos os nossos ouvintes são do campo da saúde ou do campo da enfermagem, a gente inicia a entrevista pedindo, Joel, para que você nos explique o que é o Corém, como ele funciona aqui no estado do Rio Grande do Norte. Pois não, Andresa. O Corém é o Conselho Regional do Rio Grande do Norte, É o conselho que rege, a enfermagem no RN. Nós temos o Conselho Federal, a nível de Brasil, e cada estado tem o seu Conselho Regional. Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos o Corém RN, A exemplo do que nós temos no Ceará, o Corém Ceará, o Corém Paraíba. Então, o Corém RN, ele faz, às vezes, do registro, da fiscalização, da regulamentação do exercício da enfermagem em todo o território do Rio Grande do Norte. E ele faz a fiscalização de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, que estão em exercício tanto na capital do estado como no interior do estado também. Então, quem faz o registro, quem faz a fiscalização, quem acompanha denúncias sobre esses profissionais, quem faz a fiscalização de ambientes de trabalho, de como estão as condições de trabalho desses profissionais, como é que está o desenvolvimento geral do processo de trabalho desses profissionais, é o Corém do Rio Grande do Norte. Então, a gente tem essa função da inscrição, da regulamentação, da fiscalização do exercício profissional da enfermagem em todo o estado. Ok, instituição extremamente importante. E aí a gente aproveita para perguntar também, considerando que o senhor representa o candidato da Chapa 1, quais são as suas propostas centrais? Olha, Andresa e demais ouvintes e espectadores, nós temos muitas propostas, Eu quero dizer que nós fazemos parte atualmente da gestão do Conselho. Nós já conseguimos muitos avanços, mas nós temos algumas propostas para melhoria e ampliação. Nós fizemos muitas coisas boas nesses 3 anos que estamos à frente, aproximamos muito o Conselho dos seus inscritos, melhoramos a estrutura da instituição do Corém, melhoramos a fiscalização, aumentamos o número de fiscalização, aumentamos o número de inscrição e melhoramos o atendimento ao público. Mas é preciso fazer mais. A gente sabe que o Corém é uma instituição que permeia uma dinâmica muito grande. Os serviços de saúde estão crescendo em todo o Brasil, e no nosso estado não é diferente. E a cada dia mais a gente precisa melhorar e modernizar as nossas estruturas, o nosso atendimento, a nossa fiscalização. Então, eu vou citar aqui algumas propostas centrais do nosso plano, do nosso plano de governo, porque são muitas, eu não vou me estender muito nesse assunto, já visto, inclusive, o nosso tempo. Mas nós temos a proposta inicial de melhorar ainda mais a estrutura do Conselho. Para os ouvintes e os telespectadores que não sabem, nós temos 4 sedes do Corém RN no estado do Rio Grande do Norte, distribuídas estrategicamente no território do estado. Nós temos a sede central, que é na cidade de Natal,
na rua Romualdo Galvão, Barro Vermelho. Nós temos uma subseção no centro de Mossoró, que é a segunda maior cidade do estado. Nós temos uma subseção na cidade de Caicó, que é uma cidade polo na região do Seridó, e nós temos uma subseção na região de Pau dos Ferros, que é a cidade polo na região do Alto Oeste. Dessas 4 estruturas iniciais que quando nós assumimos, existiam, nós já efetivamos a melhoria de 2. A subseção de Pau dos Ferros, ela foi mudada para uma localização até melhor, com infraestrutura melhor, com acessibilidade, com modernização da sua estrutura, assim como a subseção de Caicó. Nós melhoramos e levamos ela para um local onde tem acessibilidade para as pessoas que precisam desse recurso, né? Quem conhece a subseção de Caicó sabe que ela ficava num local no primeiro andar, né? E que não tinha nenhum tipo de elevador ou rampa que levasse os inscritos que precisam realmente dessa acessibilidade até lá. E nós levamos ela hoje para um local melhor. Conseguimos e vamos inaugurar ainda neste ano uma sede central em Natal, mais moderna, mais ampla, que vai nos proporcionar uma melhor estrutura para receber o nosso inscrito, para receber o profissional. Então, essa melhoria, essa continuidade na melhoria da estrutura do Corém, que é uma estrutura um pouco já obsoleta, é uma das nossas propostas. Uma segunda proposta é a questão do Corém móvel. Nós temos um veículo, que é o Corém móvel. Ele, quando nós assumimos, ele não estava em condições de utilização, estava realmente precisando de uma revitalização. Nós conseguimos revitalizá-lo totalmente, ele está pronto para uso e a gente vai colocá-lo em circulação para levar o Corém mais próximo dos profissionais de cidades que não têm subseções. É o caso, por exemplo, de São Miguel, aqui no extremo oeste do estado, né? Currais Novos, João Câmara, né? Parelhas e todas as cidades que realmente precisam desse atendimento, para o profissional não precisar se deslocar até essas 4 cidades que eu citei anteriormente, que são as cidades que têm as subseções. Então, é um projeto que a gente tem que realmente... Nós já fizemos a revitalização, está pronto para rodar, vamos começar a rodar já no início do próximo ano. Esse ano um pouquinho a pandemia atrapalhou um pouco tudo, né? E isso não foi diferente, mas ele está pronto para rodar. A gente quer melhorar, né? Modernizar e aumentar o número de fiscalizações. Porque, Andresa e ouvintes, é importante que a gente tenha a clareza do papel do Conselho. O papel do Conselho perpassa por das 3 coisas básicas que eu citei no instante, há pouco tempo atrás. A fiscalização, a inscrição e a regulamentação da categoria. Então, uma das principais coisas que nós temos no Corém, como função do Corém, é a fiscalização. Então, a gente tem a intenção de aumentar o número de fiscalizações, de modernizar a fiscalização e de implementar realmente esse foco, né? A gente está em andamento já um projeto para modernizar o atendimento, né? A gente precisa estar no momento de modernização do atendimento, para que os usuários possam também acessar o atendimento e requerer os serviços prestados pelo Corém de forma mais, pelo computador, pelo celular, de forma mais moderna. A gente está trabalhando isso. A gente quer melhorar e aumentar, né, também o acesso desses profissionais ao Conselho, através justamente da instauração de comissões de ética nos hospitais e serviços de médio e grande porte, porque a comissão de ética, está na legislação que ela é necessária nos hospitais que têm acima de 50 ou mais trabalhadores de enfermagem. Então, boa parte dos nossos serviços já tem esse número e não tem essa comissão de ética. E também pretendemos estimular ainda mais, porque nós mais do que quadruplicamos o número de RTs. O que é RT? Responsável técnico. Todo local onde tem serviço de enfermagem tem que ter um enfermeiro responsável por esse serviço.
eticamente falando e tecnicamente falando. Para que quando ocorra algum problema no serviço, na prestação desse serviço, o serviço possa tentar resolver lá mesmo, sem levar para o conselho essa denúncia, esse suposto processo ético, essas questões que podem ser resolvidas dentro do próprio serviço. Então, a gente tem essa intenção de aumentar as comissões de ética, de aumentar o número de RTs, porque muitos locais ainda não têm, e esse RT ele serve como um elo de ligação entre o conselho e o próprio serviço, né? Então, é algo que a gente precisa implementar. Nós já temos uma biblioteca, né, no conselho, mas ela é pequena, ela é de difícil acesso, porque a nossa estrutura no atual sede ela é pequena, e nós pretendemos aumentar nessa nova sede que nós vamos inaugurar ainda esse ano, né? Então, assim, temos outros projetos, como projetos de capacitação e educação continuada, que embora não sejam um foco do Conselho, mas a gente tem a visão que isso é necessário para a melhoria da prestação do serviço de enfermagem do nosso Estado, né? Nós estamos juntos e vamos continuar apoiando as entidades de classe, como sindicatos, né? Na luta pelos projetos de lei que trazem benefícios à enfermagem. Dentre eles, nós temos 2 famosos, que é o piso salarial da enfermagem e as 30 horas, que estão lá no Congresso Federal. Há muitos anos esses projetos existem, porém nunca foram votados, né? Nunca foram colocados em pauta. Então, o Conselho ele tem a intenção de apoiar. Agora, é importante deixar claro, Andresa e demais ouvintes, que apoiar é diferente de você ter a obrigação de fazê-lo. A obrigação o papel do Conselho não está na obrigação de estar lá no Conselho, no Congresso, pressionando isso aí. Nós apoiamos o movimento. Nós temos a intenção que ele aconteça, porque sabemos da importância da aprovação desses projetos para a categoria de enfermagem, que é a maior categoria do país em termos de saúde. No Rio Grande do Norte, nós somos mais de 38 mil inscritos. No Brasil, nós somos mais de 2 milhões de inscritos. E, no entanto, nós temos ainda pouco reconhecimento salarial, pouco reconhecimento até social. Então, a gente tem a intenção de lutar junto, mas é importante dizer que a função do Conselho, as funções do Conselho primordiais, não são esse tipo de ação. Mais uma vez, se você for para a lei, se você for pesquisar e observar quais são as funções de um conselho, são fiscalização, regulamentação e registro profissional. E é importante que a gente deixe isso claro, para que os ouvintes realmente tenham a noção de qual é o papel do conselho e não serem enganados por propostas ou por conversas que, né, as pessoas às vezes espalham, né? Então, a gente não vai fazer promessa, nem vai assumir aqui compromisso que a gente não pode cumprir. Jamais eu vou aqui estar dizendo, olha, nós vamos garantir as 30 horas, nós vamos garantir o piso salarial. Isso é uma coisa que não depende diretamente do Conselho. É claro que o Conselho e nós mesmos, como profissionais de enfermagem, nós queremos a aprovação e vamos lutar e ajudar por isso. Mas que não é função nossa e diretamente do Conselho essa questão. Ok? Pois não. Explicação muito didática e clara. Aí a gente aproveita e pergunta quando será e como acontecerá a eleição do Corém neste ano de 2020. A eleição do Corém acontecerá, como a exemplo da última, de forma online, né? Na última eleição nós já tivemos a eleição online e essa nós também vamos ter uma eleição online. Até por causa da pandemia é mais propícia, né? Então as pessoas podem votar pelo computador, pelo celular, sem nenhum problema. As eleições acontecem no próximo dia 8, elas iniciam nas 8 horas do dia 8, domingo, e se encerram às 8 horas do dia 9, na segunda-feira. São 24 horas de eleição online. Os colegas enfermeiros, técnicos e auxiliares podem acessar o site votaenfermagem.org.br, podem preencher lá o local onde tem recuperação de senha,
com o seu estado, né, o estado ao qual pertence, no caso do Rio Grande do Norte, CPF e o número de registro no conselho. E aí eles recebem uma senha, que pode ser via WhatsApp, pode ser via mensagem de texto, podem ser via e-mail cadastrado ou até mesmo via reconhecimento facial. Recebem essa senha. No dia 8, eles entram no mesmo site, votaenfermagem.org.br, e com essa senha eles podem exercer a sua cidadania de votar. Joel, a gente, considerando esse contexto em que a humanidade toda se deparou inesperadamente com ele, que é o contexto pandêmico da Covid-19, e a gente percebe que os profissionais da educação que exercem a linha de frente no enfrentamento da doença se revelaram, a partir desse contexto, como profissionais extremamente necessários para a sociedade. E a gente pergunta qual a importância do enfermeiro nesta atuação de enfrentamento à Covid-19. Olha, Andresa, nós, como eu citei há pouco tempo, nós fazemos parte da maior categoria da saúde, né? Em número de trabalhadores. Nós temos no Rio Grande do Norte mais de 38 mil inscritos no Conselho e temos no Brasil mais de 2 milhões e meio de trabalhadores. Então, a maior parte das pessoas, dos profissionais que estão ali lidando diretamente com os colegas e colegas que eu digo que nós temos muito infectados, né? Mas com a maioria dos pacientes que estão ali acometidos pela Covid-19 são enfermeiros técnicos ou auxiliares de enfermagem. Então, assim como demais categorias, a nossa categoria esteve diretamente envolvida. Enfermeiros técnicos e auxiliares, eles são responsáveis por salvar muitas vidas, fazendo a sua parte e com a ajuda dos demais colegas de outras profissões. Então, a enfermagem, nesse ano, ela teve a maior parte dos profissionais de saúde que foram infectados no Brasil são enfermeiros técnicos auxiliares. A maior quantidade de pessoas que foram a óbito, profissionais que foram a óbito, também são da classe da enfermagem. Então, nós nos consideramos como sendo pessoas chaves, profissionais chaves nesse combate. E trabalhamos tanto na área da educação, prevenindo, procurando mostrar às pessoas, né, através do início, obviamente, através de como se proteger, através também de cursos de educação continuada e de capacitação para outros profissionais para enfrentamento da pandemia, como também na atuação direta em todos os serviços de saúde que tiveram atendimento direto ao paciente com Covid. Né? Então, a gente tem uma parcela muito grande dessa vitória sobre a doença, que é nossa. E a gente também lamenta a grande quantidade de mortos, né, que nós tivemos. Infelizmente, a ciência e a enfermagem, a medicina, elas têm um limiar de atuação, né, mas nós nos compadecemos das pessoas que faleceram, mas ao mesmo tempo nos alegramos que muitas pessoas foram recuperadas graças ao trabalho dos nossos companheiros. É muito importante destacar, a partir desses dados, né, que o Joel traz, que o Brasil, no cenário mundial, é o segundo país com maior número de óbitos, mas é o primeiro país em número de pessoas recuperadas. Isso mostra o quanto que a nossa equipe de profissionais do campo da saúde, enfermeiros, médicos, realmente são pessoas preparadas para lidar com o cuidado e com a saúde das pessoas, não é? Um número que a gente precisa sempre estar resgatando esse dado de ser o primeiro lugar na reabilitação, na recuperação de pessoas, porque é um dado que expressa muito essa potência do profissional de saúde que nós possuímos aqui no território nacional brasileiro. Isso nos honra muito socializar esses dados. Joel, infelizmente o nosso tempo acabou. Você é uma pessoa que tem assim um assunto, uma pauta muito prazerosa de ouvir, porque traz
comunicação necessária para a sociedade. Vai ficar aqui a expectativa de um próximo convite para você vir e esgotar a sua pauta, que eu sinto que você ainda tinha coisas importantes para tratar. Se despeça, por favor, dos nossos ouvintes e web espectadores. Eu queria agradecer a Andresa e ao Potiguar Notícias pela oportunidade que nos foi dada de conversar um pouco, né? A gente sabe o quanto é curto o tempo, né? Os meus veículos de comunicação, que tem muitas outras notícias para dar. Mesmo assim, foi um momento muito bom, muito válido, e eu queria agradecer muito essa oportunidade. Pedir aos profissionais de enfermagem que, antes de votar, compare as chapas, compare as propostas, compare a postura e escolham o que acharem melhor. Muito obrigado por tudo, Andresa, ouvintes. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, gratidão toda nossa do Jornalismo PN. A gente fica por aqui no primeiro bloco, não saia daí. Vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já. Estamos apresentando Jornal Potiguar Notícias. Me atrapalha tanto. Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Sua internet está assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNNet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNNet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. Se o mundo continua mudando, nós também continuamos. Na Uninasal aprimoramos algo que é fundamental e não pode parar: o aprendizado. Agora, tudo é digital e em tempo real até voltarmos ao normal. E você conta com as melhores condições. A primeira, segunda e terceira mensalidades por R$ 99,00 cada e desconto de até 60% em todo o curso. Inscreva-se no vestibular online 2020.2 em uninasal.edu.br. Uninasal, o aprendizado não para. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548,00. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. Estamos de volta, o segundo bloco segue com a energia boa que só o jornalismo Potiguar Notícias tem. E para nossa alegria, mais um convidado ilustre já está conosco. Agora não será pelo Zoom, será presencialmente. Obviamente que seguindo os protocolos todos de biossegurança. Nós estamos aqui em nossa bancada
ao vivo com o senhor José Arnaud, ele que é prefeito do município de Jundiá, aqui no Rio Grande do Norte. Então, seja muito bem-vindo, Arnaud, e saúde, por favor, os nossos web seguidores, né, os nossos web espectadores e também os ouvintes do Complexo de Rádio que nos acompanham. Bom dia, Andresa, obrigado aqui pelo convite e cumprimentar o povo Jundiá, cumprimentar todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito bem. Para início da entrevista, a gente pergunta como o senhor avalia a sua gestão em Jundiá. Olha, Andresa, falar da minha gestão é melhor que os outros falem, né? Mas a gente tem recebido com muita gratidão porque o povo está reconhecendo a nossa administração. Inclusive em pesquisa recente, registrada no TRE, a gente hoje conta com mais de 65% de aprovação na nossa administração. Sim. Fizemos o possível, certo? Trabalhamos bastante. Em todas as localidades do município, todos os povoados deixamos alguma coisa, uma obra. Isso as pessoas estão respondendo positivamente. Muito bem. O senhor é candidato à reeleição? Sou candidato à reeleição. Ok, então esse número satisfatório da avaliação dessa gestão que está já no seu finalzinho, de alguma forma catapulta essas intenções de votos também das pessoas, não é? Para o pleito do próximo mandato. Com certeza. Como o Jundiá vem enfrentando a pandemia da Covid-19? Olha, com dificuldades, como todos os municípios, o país e outros países, potências mundiais, né? Mas seguimos rigorosamente os protocolos do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Fizemos todos os decretos, evitando aglomerações e procuramos fazer o máximo para que a doença não trouxesse tantas complicações para a gente, para o Jundiá. E hoje a gente se encontra com o município hoje sem nenhum caso, certo? Temos um centro Covid, certo, lá. Um horário estendido também, aderimos ao programa do Governo Federal, um horário estendido, que temos até 10 horas de atendimento de saúde. E estamos testando as pessoas, fizemos muitos testes, funcionários da prefeitura, todos, e a população. Temos a comunidade quilombola, onde o Estado entrou com bastante presença também. E, graças a Deus, a doença está sob controle em Jundiá. Tão bom dar esse tipo de notícia aqui, não é? Dizer que nós temos municípios no nosso estado em que realmente a situação da Covid está zerada, está controlada. Isso é uma notícia fantástica, porque a gente tem presenciado, inclusive, a segunda onda, né, que já voltou e chegou com força, por exemplo, na Europa, e a gente saber que aqui no Brasil a gente está conseguindo controlar é uma notícia muito boa para a gente compartilhar com os outros potiguares que nos acompanham nesse instante. Então, e falando ainda de saúde, fala para a gente, prefeito, sobre que programas o município de Jundiá vem permitindo que se desdobrem na atenção à saúde do município. Andresa, a Secretaria de Saúde desenvolveu vários programas, vários grupos. Nós temos Saúde em Movimento, onde as pessoas praticam exercício, temos professores contratados para fazer isso. As pessoas chegam para a gente e dizem assim: eu estava tomando remédio para controlar minha pressão e parei, certo? Em razão do resultado desse grupo, desse movimento. Temos o grupo de hiperdia, que cuida de hipertenso, pessoal diabetes. Hidrovida, esse é um grupo que a pessoa criou para os idosos, por exemplo, com piscina, para eles praticarem exercício, certo? Temos também saúde mental. Temos um grupo de realinhar. Esse grupo de realinhar é aquele que as pessoas obesas, a gente tem psicólogos, nutricionistas para fazer um acompanhamento para prepará-los para a cirurgia. Inclusive lá uma pessoa fez, um ano mais ou menos de um ano, fez essa cirurgia. Uma parceria com o Onofre Lopes, certo? E temos outros grupos, por exemplo, o Brasil Sorridente, onde a gente esse programa já ofereceu à população, entregou à população mais de 450 próteses, né, levando a autoestima dessas pessoas, né? E também tem um horário estendido, que é em razão da Covid também, que vai até 10 horas da noite, com o médico atendendo as pessoas.
Certo? E voltando também à Covid, a gente tem um centro Covid também, lá onde instalamos dentro da própria UBS, com acesso independente, não aquele acesso normal das pessoas, para onde as pessoas vão ser monitoradas, vão ser acompanhadas e dali sair com o seu diagnóstico, o seu tratamento, caso tenha positivo, se teste positivo. A testagem positiva. Muito bem, fiquei assim com água na boca aqui em observar essa atenção pensada em tantas dimensões diferentes, da saúde mental, a saúde do corpo em movimento, dinâmicas de saúde pela clivagem da prevenção, mas também essa atenção mais, vamos dizer assim, mais medicinal, né? No sentido de uma estrutura e uma logística bem preparada para atender o paciente realmente acometido de doenças. A gente fica muito feliz. O município nosso é pequeno, André, é uma população de hoje 4 mil habitantes, mais ou menos. Mas nós fazemos também a medicina de alta complexidade, que não é competência nossa. Isso. Mas estamos fazendo. Nós temos ginecologista, nós temos pediatra. A pediatra foi suspensa agora em razão da Covid, de março para cá, evitando problema de criança e pai, aquela coisa toda. Mas pediatra, temos o psiquiatra, cardiologista, certo? Fono, a gente tem o fono porque é uma demanda de crianças com problema na escola, tem um PCE, um programa da saúde nas escolas. Sim. Então esse fono vai lá e acompanha essas crianças com dificuldade. Tudo isso a gente está levando com muito controle, a gente investe mais de 25% de tudo que é arrecadado em saúde em Jundiá. Onde a gente só pode, o limite de investir é 15%, não é constitucional. A gente chega a 25% disso. Porque a gente acha que é uma pauta muito interessante para a população. Com certeza, não é? Saúde é tema de necessidade premente e urgente para a sociedade sempre. Sim. Então, eu espero, inclusive, que outros gestores municipais estejam ouvindo essa entrevista nesse momento e que se inspirem aí nesse repertório de atividades criativas e tão importantes, né, para a sociedade no atendimento à saúde. Arnold, fala para a gente agora, considerando que você é candidato, né, à reeleição, como está sendo a campanha em Jundiá? A campanha é tranquila, o que nos preocupa mais é porque fica quase impossível evitar as aglomerações, certo? Tanto minha como do adversário. Isso a gente fica preocupado em razão da pandemia, certo? Como você falou aí, que em outros países está tendo uma segunda onda, mas esperamos que Deus é brasileiro e evite Jundiá e todo o país, né? Essas eleições foi num momento difícil. Ninguém, a FEMURNE, a Confederação Nacional dos Municípios, todo mundo foi contra, queria que fosse prorrogado para 2022, né? E unificasse os mandatos. Mas o Congresso quis assim, o TSE quis assim, e a gente está cumprindo o que o TSE determinou e o Congresso. Isso. Certo? Mas sempre muito preocupado. Para a gente hoje em Jundiá, está muito bom a campanha, certo? Não é porque eu sou candidato, mas está bom, as pesquisas estão mostrando. A eleição fosse hoje, a gente, na última pesquisa registrada, a gente chegou a quase 18 pontos na frente do adversário. Isso representa 700, 800 votos de diferença. Para um município pequeno é muita coisa. Sim. Vamos continuar com os pés no chão, trabalhando até o dia 15 e vamos ganhar, se Deus quiser, pelo reconhecimento de tudo que a gente fez e pretende fazer. Isso. Então vai aqui uma orientação para todos os filhos de Jundiá, não é? O prefeito tem toda a razão quando diz que é praticamente impossível não aglomerar, porque principalmente na cidade do interior, essa coisa do clima da eleição política é algo que mexe muito com as pessoas. Forte. Talvez seja mais forte do que na capital, inclusive, não é? Mais forte. E fica aqui o nosso apelo para que todos se conscientizem e, ao participar dessas atividades, usem máscara. Porque eu tenho certeza que a prefeitura está lá fazendo a parte e os partidos, de maneira geral, aqueles que não são situação, distribuindo as máscaras, e aí cabe a cada um cidadão que não aguenta ficar em casa, que quer participar desse calor, dessa emoção que é viver esse momento eleitoral em sua plenitude, engajado, envolvido. A pandemia não acabou, ainda não existe vacina. O que nos resta é fazer uso dessas medidas, né, rústicas, de manter uma certa distância do outro, não é? E também usar máscara.
E nisso aí não vai ser nenhum candidato que vai obrigar as pessoas. Vai da consciência de cada um. Né? Então, é fundamental que ao sair de casa para participar das atividades, as pessoas lembrem de levar e de usar a máscara. Sobre a questão da relação, né? Como é que o Poder Executivo hoje ele mantém uma linha de aproximação e de atenção. A atenção pela saúde já ficou aqui bastante clara, né? Mas assim, que outras atividades o senhor pode estar listando aqui para a gente que representam essa aproximação do Poder Executivo de Jundiaí hoje com a sua população? Olha, nós tivemos a sorte, eu digo assim, construímos a sede do Poder Executivo. O município tem 20 anos, foi emancipado em 97, e a primeira eleição foi em 2001, e até hoje, até poucos dias atrás, não tinha uma sede. O Poder Executivo não tinha, a Prefeitura não tinha sede própria. Construímos. Isso foi um avanço hoje e vai ficar para a eternidade. Fiz uma outra ação importante no meio ambiente. Acabamos com o lixão. E lá, todo o lixo hoje recolhido na cidade, acho cerca de 60 toneladas mês, é levado para um local em Monte Alegre, uma empresa que tem lá um destino correto, né? E estamos cuidando da parte da agricultura, investindo em barreiros, reservatórios de água, poços. Está no projeto que a gente tem dificuldade, a gente tem a sorte de ter um lençol freático muito bom numa parte do município. E outra parte sofre, a gente está vendo essa situação, perfurar esses poços e levar essa água até essas comunidades mais carentes de água. Então, são essas coisas que aproximam a gente muito da população. E a transparência também. Eu sou de lá. Nasci lá, estudei, voltei, me aposentei, funcionário público federal, retornei para lá, para servir, certo? Aquela vontade de servir aquelas pessoas que eu praticamente criei junto, né? Fomos criados juntos. E tem os adolescentes, os mais jovens hoje. Isso, quase 70%, 80% acho que tem meu contato direto, telefone. Muito bom, então a relação próxima então, mesmo, né? Isso aproxima muito o executivo, não tem aquela barreira, prefeito, povo, certo? Eu me vejo assim muito próximo das pessoas, integrado muito mesmo. Integrado. Muito bom. Eu acho que isso é o fator principal, esse trabalho, a educação, nós climatizamos tudo que foi escola, certo? Eu acho que é um dos únicos municípios do Brasil, acho que o único, não sei se tem outro, os alunos tomam água mineral, é tudo água mineral, certo? E oferecemos uma merenda de boa qualidade. Investimos também na agricultura familiar, comprando produtos para essa merenda. A gente tem um limite de 30%, a gente chega até 40%, porque está estimulando... Né? Ultrapassa o que a lei solicita. Está estimulando a agricultura familiar, né? A economia local. As pessoas, mantendo as pessoas no campo. Porque às vezes a pessoa sai do campo, não tem oportunidade, vai para a cidade, é pior ainda. Pior. Né? E a gente certamente nas caminhadas que o senhor está fazendo, deve estar percebendo isso, né? Que as pessoas que permanecem no assentamento ou no distrito, termina que tem mais qualidade de vida do que aquelas que moram na periferia da grande cidade. Né? Com certeza. Lá você tem, aqui tudo que você for comer tem que ser comprado. Né? Lá as pessoas vivem com o que produz, cria e tal. Então a vida assim, até mais saudável, eu acho, né? Isso. E a gente continua com agricultura, corte de terra e tal, tudo por conta da prefeitura, custo zero, né? Eu acredito que a gente fez um bom trabalho, um bom serviço e pretendemos continuar, porque o município não pode parar e a gente quer ver o desenvolvimento, o progresso desse povo, quer ver o pessoal com melhor qualidade de vida, certo? E eu acho que estamos no caminho certo. Muito bem. Para encerrar a entrevista, infelizmente o tempo já está concluindo. E é uma entrevista boa, porque quando a gente escuta notícias boas, a gente fica querendo que o tempo de jornalismo ele estique, porque às vezes o jornalismo dá muita notícia ruim também. Hoje é uma entrevista, foram 2 entrevistas, né, muito esclarecedoras e muito proveitosas do ponto de vista das ideias. Então a gente pergunta quais as suas expectativas para Jundiaí no ano de 2021 e pede que na sequência já se despeça dos nossos web espectadores e também dos nossos ouvintes da rádio. Olha, a minha expectativa é positiva
de muito trabalho, certo? Temos muitas coisas em projeto já assinado para 2021, como pavimentação, ampliação de UBS, certo? E dar continuidade à educação, a gente vem investindo maciçamente na educação, somos gratificados que o IDEB melhorou na educação, certo? Lá em Jundiá. E a gente quer continuar investindo na educação e saúde, porque eu acho que são duas áreas muito importantes. Na hora que você investe na educação, você está igualando o filho daquele pessoa que não tem condições de pagar a escola particular com o outro que tem condições de ir para a escola particular. Estamos igualando, né? Aproximando as pessoas e deixando todos no mesmo nível. Eu acho que isso é importante. Então, a nossa intenção é essa, é trabalhar mais com saneamento básico, certo? Que não fizemos pouco, porque dependemos também do dinheiro do governo federal, não temos recursos próprios para isso. Vamos buscar, né? E cuidar da cidade, cuidar do povo. Pois muito bem, muito obrigada por sua presença. Deseja se despedir? Eu quero deixar aqui um abraço aqui para o povo de Jundiá e para todos que acompanharam essa entrevista aqui. E agradecer a vocês por essa oportunidade. Sim, volte sempre, prefeito. Você é muito bem-vindo, tá certo? Ao nosso estúdio de redação, ao nosso estúdio de jornalismo. Pessoas com credibilidade sérias são sempre muito bem-vindas aqui. Bom, o Jornal Potiguar Notícia de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.